Nesse vídeo vamos resolver uma questão de inequação exponencial aplicada no exame de qualificação do Profmat em 2020.2. Se você gosta desse tipo de conteúdo, está estudando, se inscreva no canal, deixe o seu like para valorizar o trabalho do professor e vamos embora. Essa questão ela diz o seguinte: uma expressão exponencial do tipo a elevado a b com a base a igual a zero e b, né, que é o expoente pertencente aos números reais, é menor do que 1, ou seja, a potência é menor do que 1 nos seguintes casos. Então, o primeiro caso é que a base é menor que 1 e o expoente é maior que 0, ou no segundo caso é que a base é maior que 1 e b menor do que 0. Usando essa informação, determine o conjunto solução da inequação de 2x mais 1 elevado a x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6 menor que 1, em que x pertence aos reais, sendo diferente menos 1 sobre 2. Então, a gente tem dois casos. Temos o primeiro caso, né, em que a gente tem a base, né, ou seja, o módulo de 2x mais 1, isso tem que ser menor que 1. E o segundo caso é que o expoente x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6, isso daqui tem que ser maior que 0. Tá? Vamos resolver esse primeiro caso aqui, aliás, esse primeiro lado, e depois a essa inequação do terceiro grau. Bom, eu nunca lembro de inverter o sinal quando a gente tira o módulo e coloca maior que menos 1. Então, eu gosto de fazer assim, colocar mais ou menos 2x mais 1, sendo menor que 1. Porque aí vai ajudar a gente a inverter o sinal, tá? Aí a gente vai ter duas situações aqui. A primeira é que é 2x mais 1 tem que ser menor que 1. E a segunda é que menos 2x mais 1, isso daqui tem que ser menor que 1. Você percebe que a gente vai inverter o sinal aqui quando a gente multiplicar, né, por menos 1, certo? Então, nesse primeiro caso aqui, a gente tem 2x menor do que 1 menos 1 dá 0, e, portanto, o x tem que ser menor que 0. Nesse segundo caso aqui, a gente vai ter 2x mais 1 menor que... Agora, como a gente multiplicou por menos 1, a gente inverte o sinal, né? E coloca aqui menos 1, beleza? Então, x vai ser maior que menos 1, passa para cá, fica menos 2 sobre 2, e isso é menos 1, portanto, x tem que ser maior que menos 1. Então, veja só, se x tem que ser maior que menos 1, então a gente coloca menos 1 aqui menor do que x, e x tem que ser menor que 0. A primeira situação a gente resolveu, ou seja, menos 1 e 0. Agora isso tem que estar i, né? Tem que ter uma interseção, né? Vamos colocar depois, vamos primeiro resolver essa inequação do terceiro grau. Só que veja, para a gente resolver uma equação do terceiro grau não existe fórmula. Então a gente vai chutar um valor para ser a raiz, porque se a gente encontrar a raiz, a gente tem uma função do tipo, um polinômio do tipo x menos a vezes, já que ele é do terceiro grau, do tipo x ao quadrado mais 2x, 2x, né? bx mais c, né? Uma desse tipo aqui, tá? Então, o que acontece nesse caso aqui, tá? Se a gente chutar 1, a gente vê que 1 é raiz. Então, isso daqui é x menos 1. Agora, a gente vai pegar esse polinômio e dividir por x menos 1. Então, x à terceira menos x ao quadrado mais 11x menos 6, vamos dividir por x menos 1. Então, quando a gente dividir por x menos 1, para completar x à terceira, basta a gente pegar x ao quadrado. Então, x ao quadrado vezes x, aí dá x ao cubo. Então, colocamos menos 3x. X ao quadrado menos 1, então dá menos x ao quadrado. Aí a gente coloca mais x ao quadrado. E vamos somar as duas agora. Então, esse daqui a gente mata com esse. Esse daqui dá menos 6x ao quadrado mais x ao quadrado dá menos 5x ao quadrado. Então,
a gente vai repetir mais 11x menos 6. Ok, para a gente completar menos 5x ao quadrado, a gente precisa de menos, né, 5x, correto? Então, x vezes x dá x ao quadrado. Aí a gente passa para cá, vai ficar mais 5x ao quadrado. Então, quando a gente multiplicar menos 5x por menos 1, dá positivo. Então, a gente coloca menos 5x. É isso, né? Então, vamos somar os dois. Quando a gente somar aqui, elimina esse com esse. Então, a gente vai ter aqui, ó, 11 a 6, né? 11x menos 5x dá 6x menos 6. Aqui legal, aqui só basta a gente somar 6, né? 6 vezes isso daqui. Aí a gente coloca menos 6x. 6 vezes menos 1 dá menos 6. Quando pra cá, passa para cá, a gente coloca mais 6. E aqui dá 0. Então, esse polinômio do segundo grau é x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, vezes x ao quadrado menos 5x mais 6. Isso tem que ser maior que 0. Aí veja o seguinte. Aqui temos duas situações. A primeira situação é que x menos 1 tem que ser maior que 0, ou seja, x tem que ser maior do que 1, certo? Esse é o primeiro caso, x tem que ser maior que 1. Ou a gente tem a seguinte situação, isso daqui ser maior que 0. Então, para isso aqui ser maior que 0, a gente precisa fazer um estudo do sinal dessa equação aqui, né? Então, isso daqui pode ser escrito da seguinte maneira. X ao quadrado menos 5x mais 6, as raízes é 2 e 3. Então, a gente pode escrever como sendo x menos 2 vezes x menos 3. E para que isso aqui seja maior que 0, a gente tem aqui uma seguinte parábola. Veja que a parábola tem concavidade para cima, né? Então, aqui é 2, aqui é 3, e ela vai ser positiva, ou seja, maior que 0, quando ela for menor que 2 e maior que 3. Então, nesse caso aqui, a gente tem x menor do que 2 e a gente tem, ou, né, nesse caso, x maior que 3. Então, veja só, nessa situação a gente tem x maior que 1, x menor que 2, ou x maior que 3. Aqui, se x é maior que 1 e x é menor que 2, a gente pode escrever 1 menor que x menor que 2, ou x maior que 3. Nesse caso aqui, a gente consegue escrever entre 1 e 2, aí união com 3 vai para o infinito, mais infinito. Certo? Agora, a gente temos que fazer a interseção desses dois aqui. Ó. Cadê? Aqui e aqui. Então, vamos lá. A gente vai ter menos 1 e 0. Aí, né, a interseção de 1, 2, união com... Agora, a interseção esses dois aqui, tá? 3 mais infinito. Se a gente olhar isso aqui, ó, não existe interseção entre eles, né? Ou seja, aqui, ó, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinito. Então, para cá, a gente tem aqui, ó, para cá, na verdade, é entre menos 1 e 0, né? Entre menos 1 e 0 aqui. Aqui é entre 1 e 2, né? Entre 1 e 2. E aqui é maior que 3. Então, nesse caso aqui, a interseção é vazia, tá? Não existe interseção. No primeiro caso. Então, a primeira conclusão é que, no primeiro caso, não há solução. Então, a gente precisa investigar agora o segundo caso. Vamos para o segundo caso, tá? O segundo caso é o seguinte. É que a gente precisa da base maior que 1, ou seja, módulo de 2x mais 1 tem que ser maior que 1, e, né, nesse caso aqui, ó, e o expoente, né, cadê? Tem que ser menor que 0, tá? E x ao cubo
x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11. X mais 6, menos 6 igual a 0. Aí, menos 6, aí tem que ser menor que 0, tá? Novamente, nesse caso aqui, também vou fazer mais ou menos, né? 2x mais 1, né? É maior que 1. Aí aqui a gente divide em duas expressões. A primeira é a primeira positiva, tá? 2x mais 1 maior que 1. E a segunda negativa, menos 2x mais 1, tem que ser maior que 1. Quando a gente multiplicar por menos 1, vamos inverter o sinal. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter, quando passar para cá, é 0. Então, x tem que ser maior do que 0, tá? Da outra vez deu que x tem que ser menor, né? Ok. Então, aqui, ó, vamos inverter o sinal. Então, fica 2x mais 1. Invertemos para menos, aí fica menos 1. Quando passar para cá, fica negativo. Então, vai ficar x menor que menos 2. Aí, dividido por 2, isso daqui é menos 1. Então, x tem que ser menor que menos 1. Nesse caso, né, a gente tem a seguinte situação. X maior que 0 ou x menor que menos 1. Então, nesse caso aqui, a gente tem menos infinito e menos 1. União, né, com ou x maior que 0, 0 até mais infinito, tá? Ok? Vamos fazer o segundo caso. A gente já sabe que 1 é raiz disso, né? Então a gente vai ter x menos 1 nesse caso, vezes x ao quadrado menos 5x mais 6. Agora isso tem que ser menor que 0. Então a primeira situação é que x menos 1 tem que ser menor que 0, ou seja, x tem que ser menor que 1, certo? Primeiro caso que acontece. O segundo, a gente tem que fazer o estudo do sinal. As raízes a gente sabe, ou seja, x ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser, né, menor que 0. Então, se a gente fizer aqui o estudo do sinal, sabemos que as raízes é 2 e 3. E isso aqui é uma parábola com cavidade para cima. Então, ela vai ser negativa para cá. Então, temos que ter x entre 2 e 3. Nesse caso aqui, a gente tem x maior que 2 e x menor que 3. Então, temos essa expressão aqui. Ó. Ou seja, x variando de menos infinito menor que 1, né? E 1 união com 2, 3. Tá? Então, vamos agora fazer o estudo desse negócio aqui, né? Ou seja, a gente tem o quê? Agora, isso daqui é a interseção desses dois, né? Então, vamos fazer a interseção. Aqui, ó, a gente tem menos 1, menos infinito. Aqui, ó, menos 1. Vamos colocar aqui 0. Menos 1, 0. Né? E varia para o infinito. Então, bolinha para o infinito. Nesse caso aqui é menos infinito. Então, é de 1 a menos infinito. 1. Aqui, ó, a menos infinito. E aqui a gente tem entre 2 e 3. Aqui 2 e 3. Bolinha para cá, bolinha para cá. Aqui, beleza. Agora, isso daqui é a interseção, tá? Vamos construir a interseção. A interseção a gente consegue enxergar que é essa daqui, ó. Certo? Essa daqui e essa daqui, ó. Tá? Beleza. Então, a gente vê que isso daqui é entre 1 e menos infinito, ou seja, a gente já consegue enxergar menos infinito e menos 1, ou isso daqui, e a gente consegue enxergar entre 0 e 1, né, entre 0 e 1, então entre 0 e 1, e aqui a gente consegue enxergar também entre 2 e 3, entre 2 e 3. Beleza? Então, união também, tá? Junta esse negócio aí. Agora, a gente tem... A solução é essa, conjunto de solução, né? Solução, já que a outra não tem, é menos infinito e menos 1, união com 0, 1, união com 2, 3. Beleza?
É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para estudar junto comigo. Um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.